Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 2 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quinta-feira, seguimos aí com Copa do Mundo e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time aí, vamos lá? Começando às 16 horas, jogo da Espanha contra a Áustria. Tecnicamente, olhando as duas seleções, obviamente que a Espanha tem uma seleção mais forte, tá certo? Só que a cotação da Espanha pré-live é uma cotação baixa. E a cotação da Áustria é uma cotação bem alta. Então vamos lá, para resultado pré-live, dá para pensar aqui em algumas alternativas. Dá para pensar nessa vitória da Espanha, apesar de eu achar que pré-live essa cotação tá baixa. De novo, a seleção da Áustria não é boba. Espanha para vencer um dos tempos, uma das partes, também pode ser um caminho. E ao vivo, a Espanha amassando e uma cotação maior, aí essa vitória ao vivo pode ser mais interessante, tá bom? Pelo lado da Áustria, como a cotação é muito alta, um handicap asiático mais 2,5 para a Áustria, eu também gosto. E aí isso aqui só vai dar errado se a Áustria perder por 3 ou mais gols de diferença. Tá beleza? Vamos dar uma olhadinha como é que foi na fase de grupos. A Espanha empatou em 0-0 contra Cabo Verde. Aqui o Vozinha ficou famoso, né? Fechou o gol, o goleirão de Cabo Verde. Depois a Espanha atropelou a Arábia Saudita, 4-0. E depois 1-0 no Uruguai, um resultado magro. A Áustria na fase de grupos, 3-1 na Jordânia. Perdeu por 2-0 da Argentina. E depois um 3-3 aqui com a Argélia. Esse jogo aqui, viu, pessoal? Meio estranho, eu vou falar pra vocês. As duas seleções passariam de fase com um empate, com gols, enfim. Deixa pra lá um jogo um pouco polêmico, vamos dizer assim. Então, assim, aqui, como eu falei pra vocês, a Espanha é favorita, mas em virtude da cotação alta, o handicap para a Áustria também pode ser interessante. Vamos dar uma olhadinha agora nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Espanha e Áustria. Partida para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, também 80%. Pré-live é um jogo bacana aí para gols, tá certo? Menos de 4 gols na partida, apenas 50%. Pré-live eu prefiro um cenário aqui para pelo menos 2 gols, tá beleza? Com relação aos escanteios, Espanha 7, Áustria 4. A Espanha provavelmente deve ter mais posse de bola e vai agredir mais. Então, se não sai o gol, sai escanteio. Um primeiro tempo com mais escanteios para a Espanha. A Espanha no primeiro tempo tem uma média de 4 escanteios e a Áustria 2 escanteios. Se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, o jogo tá 0-0, a Espanha na pressão, ou vai que a Espanha tá perdendo, aí é um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Com relação aos cartões, Espanha 0.8, Áustria 1.5, pré-live, partida aqui para poucos cartões. Time aí, vamos lá, prováveis escalações aqui para Espanha e Áustria, depois eu vou mostrar alguns números na fase de grupos aqui desses jogadores, tá? Pelo lado da Espanha, finalização, chute a gol, o mesmo gol. Oyarzabal, o Lamine Yamal e o Baena. Finalização de fora da área, o Dani Olmo, o Rodri e o Pedri. E para desarmes, o Rodri e o Pedri. Tá beleza? Jogador para sofrer falta, Lamine Yamal. Vai muito para cima, geralmente ele sofre faltas, tá? Pelo lado da Áustria, finalização, chute a gol, mesmo gol. Arnautovic e o Sabitzer. Jogador para desarmes, o Seiwald, o Laimer, o lateral esquerdo da Áustria também pode ser bacana, até porque ele vai marcar o Lamine Yamal, então ele deve desarmar e cometer faltas. E o Sabitzer é um jogador que acaba desarmando, porque ele recompõe bastante aqui no meio de campo.
tá beleza? Vamos dar uma olhada agora em alguns números aí desses jogadores. Time, vamos dar uma olhadinha aqui na fase de grupos, né, da Espanha com relação à finalização, tá? Oyarzabal, 5, 5 e 1, tá beleza? Lamine Yamal, 2, 5 e 1. O Ferran Torres deve começar no banco, mas tem 4, 2 e 1. Quem mais aqui que pode ser bacana? O Baena, né? 2 partidas, ó, 2 e 1, inclusive fez gol. Quem mais que é bacana que eu falei pra vocês? Dani Olmo, 2 e 1. Aqui não finalizou porque jogou apenas 9 minutos. O Rodri, 2, 1. Aqui zerou. O Pedri, 2, 1, zerou. Cucurella, lateral esquerdo, 2, 1 e zerou, tá bom? Bons jogadores aí para finalização. Se finaliza, obviamente que tem uma chance maior também de chutar a gol. Vamos dar uma olhadinha agora na Áustria para finalização. E vamos lá pelo lado da Áustria, os dois jogadores que eu falei aqui para finalização, né? O Sabitzer, 1, 3 e 1, inclusive fez gol aqui. E também o Arnautovic, 2, 1, aqui não finalizou, mas jogou apenas 22 minutos, tá bom? Agora falando um pouquinho dos desarmes, tá? Fase de grupos aqui da Espanha. Vamos lá. O Llorente, que joga na lateral direita, pode ser bacana. Eu acabei não citando no campinho, mas é um bom jogador para desarmes, né? Fez aqui 2 partidas, ó, desarmou 2 e 4. Quem mais, né? O Rodri e o Pedri, que eu citei ali para vocês também no mapinha. O Rodri, média do Rodri, 1, 2 e 5 desarmes aqui na fase de grupos. E o Pedri, 3 jogos, 2, 0 e 3 desarmes. Tá beleza? Vamos dar uma olhadinha na Áustria. E vamos lá, falando agora da Áustria, para desarmes. O Seioldi, baita regularidade, hein? 3, 3 e 3, tá beleza? A gente citou também, né, o Laimer, 2, 1 e 2, falando aqui de desarmes. E o Sabitzer, 1, 1 e 2. Fechou? 20 horas, partida aqui entre Portugal e Croácia. Olhando as duas seleções, olhando a parte do elenco, né? Eu particularmente gosto mais de Portugal. Portugal teve um problema ali no começo da Copa, né? Entre o Cristiano Ronaldo e outros jogadores. Mas assim, eu acho que chega nesse momento de mata, né? Perdeu, volta para casa. Os caras têm que se concentrar em avançar dentro da competição. Então, olhando e avaliando os dois elencos, eu vejo Portugal como uma seleção mais preparada, mais forte, tá certo? Por esse motivo, para resultado, eu penso aqui na classificação, qualificação de Portugal. A gente sabe, a Croácia é um time chato pra caramba, mas eu acredito que Portugal avance. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi a fase de grupos, né? Portugal empatou em 1 a 1 contra Congo, depois atropelou 5 a 0 contra o Uzbequistão e um 0 a 0 com a Colômbia. Aqui esse jogo foi muito interessante, os goleiros fizeram várias defesas, esse jogo não era para ser 0 a 0, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na Croácia, perdeu de 4 a 2 para a Inglaterra, jogão. Depois um resultado magro, 1 a 0 aqui contra o Panamá, para a Croácia, e um 2 a 1 contra a Gana. Esse aí foi o desempenho de cada seleção dentro de fase de grupos. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela aqui para Portugal e Croácia. Partida para 2 gols, 75%. Um gol já no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo pode ser bacana. Menos de 4 gols na partida, 50%. Pré-live eu prefiro um jogo aqui com pelo menos 2 gols, tá? Escanteios, Portugal 5.2, Croácia 6.5. Cartões 1.4, 0.7, juizão 3.9. Teoricamente pré-live aqui uma partida com poucos cartões. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Portugal e Croácia. Pelo lado de Portugal, finalização, chute a gol, mesmo gol, não tem o que inventar. Cristiano Ronaldo e também o Bruno Fernandes. Para desarmes, o Bruno Fernandes, o João Neves e o Nuno Mendes. Finalização de fora da área, o Vitinha. Pelo lado da Croácia, finalização, chute a gol, o Budimir. E para desarmes, o Perisic, Kovacic, Modric e também o Gvardiol. Fechou? Time, aí para fechar aqui, meia-noite de quinta para sexta-feira, a partida entre Suíça e Argélia. Vamos lá. Se a gente pensar aqui em quem é favorito para essa partida, talvez na quinta-feira seja o jogo mais equilibrado. Tudo bem, Portugal e Croácia também não vai ser fácil para Portugal. Mas aqui eu vejo, pelo menos pré-live, um equilíbrio mais forte, tá? Então pré-live eu prefiro gols, uma partida para mais de 1,5 gols. Mas para não ficar em cima do muro, para resultado, uma dupla hipótese Suíça, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha como é que foi na fase de grupos. A Suíça empatou 1 a 1 contra o Catar, depois 4 a 1 contra a Bósnia,
e 2-1 contra o Canadá. Ou seja, 3 jogos e as 3 partidas com pelo menos ambas marcam aqui e 2 gols por jogo. Argélia perdeu da Argentina por 3-0, hat-trick do Messi. Depois 2-1 com a Jordânia e 3-3 com a Áustria. 3 jogos e as 3 partidas também com muitos gols. Por isso que eu falei no começo da análise, né? Eu prefiro aqui um cenário para pelo menos 2 gols nesse jogo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Suíça e Argélia. Partida para 2 gols, 85%. Probabilidade alta para gols. 1 gol já no primeiro tempo, 60%. Escanteio, Suíça 4.9, Argélia 4.1. Cartões 0.7, 1.1, juizão 4.1. Pré-live, teoricamente, uma partida com poucos cartões. E bem, vamos lá. Prováveis escalações aqui para Suíça e Argélia. Deixa eu trazer para vocês os números de alguns jogadores que podem ser interessantes aí para finalização e também desarmes nessa partida. Vem comigo. E vamos lá. Primeiro falando de finalização na fase de grupos aqui da Copa, tá? Da Suíça. Vamos lá. A gente tem o Ndoye, 6-4, fez 2 partidas e finalizou pra caramba. O Manzambi também com muita regularidade, 2 e 2, e fez gol em 2 partidas, tá legal? Embolou, que joga na frente, 4, 1 e 2. O Vargas é um cara que também finaliza bem, 3, 2 e 1. E o Xhaka é um jogador que eu gosto de finalização de fora da área, 2 e 1, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha agora nas finalizações da Argélia. E vamos lá, separei aqui 3 jogadores da Argélia que podem ser interessantes aí para finalização nessa partida contra a Suíça, tá? Fase de grupos, ó, o Shaibi, 3, 2 e 3. O Maza, 1, 4 e 3. E o Mahrez, 1 e 3. Fechou? E vamos lá, falando agora de desarmes pelo lado da Suíça. Vamos lá, o Akanji, zagueirão, 1, 3 e 2. O lateral esquerdo, Rodrigues, aqui não desarmou, depois 3 e 3. E também, ó, o Fleurer, que joga no meio de campo. 1, 2 e 2. Isso aqui é para desarmes, tá bom, galera? Pelo lado da Argélia, para desarmes, vamos lá. O Atinuri, 4, 6. Aqui nenhuma, mas jogou apenas 19 minutos. O Ben Sebaini também com bons números, né? 2, 6. Aqui zerou para desarmes. O Bentaleb, 2, 0 e 4. E os jogadores que jogam ali do meio para frente, né? Como tem a recomposição, eles também acabam desarmando durante a partida. Por exemplo, ó, o Shaibi, 2 e 1. O próprio Mahrez, que joga mais para frente, aqui ele jogou apenas 26 minutos, não desarmou. Quando ele joga praticamente o jogo inteiro, 2 e 2, falando novamente de desarmes. Tá beleza? Time, antes do melhor palpite e também do palpitão, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? O mercado, ele tá disponibilizando uma porrada de boas oportunidades, tá legal? E geralmente isso acontece no dia do jogo. Se você não quiser perder nada, pegar tudo, eu vou deixar um passo a passo aí no primeiro comentário fixado. Clica e vem, a gente tá passando e pegando muita coisa boa no dia dos jogos, tá beleza? Só vem, é de graça. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite pro dia de hoje? Partida entre Espanha e Áustria. Classificação da Espanha, a Espanha avançando dentro da competição. E no jogo entre Portugal e Croácia, classificação de Portugal. É isso. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E bem, vamos lá, como é que ficou o palpitão pra hoje? Mas antes, já deixa aquele like, faz um comentário, tá no celular, dá aquela hypada pra fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo. Posso contar? Muito obrigado. Vamos lá. Espanha e Áustria. Espanha para ter mais escanteios no primeiro tempo. Jogo entre Portugal e Croácia. Pelo menos 2 chutes no gol do Cristiano Ronaldo. E para fechar, Suíça e Argélia. Jogo para mais de 1,5 gols. E é isso. Vídeo tá acabando. Um forte abraço. Te vejo por aqui amanhã. Valeu. Fui.